Então, eu vou começar com a pergunta do Guilherme Camargo, que foi feita para o Rodrigo. Ele diz o seguinte: o presidente do FED não para de jogar dinheiro na economia e os americanos, pelo visto, não querem reduzir seu padrão de vida. Ou seja, estamos jogando um problema para frente, a grande bolha vem aí? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo o diagnóstico. Quer dizer, os Estados Unidos, a nação americana não está querendo enfrentar os fatos duros da realidade. Então, uma vez mais, estão achando que dá para enganar o destino e postergar. É mais ou menos análogo ao sujeito que bebeu demais e está na iminência de cair em ressaca. Aí o Federal Reserve abre a porta do bar e oferece mais uma rodada grátis de bebida. Você vai criar um clima de euforia uma vez mais, só que a gente sabe onde isso vai acabar. Ou numa ressaca ainda pior, ou na cirrose hepática, eventualmente. Tem uma pergunta aqui para o Anthony Miller, o Rodrigo também pode completar, pergunta do Biratã Iório. Ele diz o seguinte: nós, austríacos, somos vistos no meio acadêmico como marcianos e na mídia como radicais de direita. Vocês acham que quantos anos serão necessários para que isso mude e algum governo venha adotar uma linha minimamente austríaca? Para mim, precisaremos de uns 100 a 150 anos para isso. E para vocês? Bom, o grande problema que temos com nossa filosofia, o nosso pensamento econômico, é evitar o governo, né? Se eu sou um socialista, eu sei o que fazer, fundar um partido e fazer política. E nós queremos evitar política. E, talvez é verdade, é uma perspectiva de mais de décadas, com certeza, talvez de 100 anos, mas por que não? Eu acho que só com muita paciência podemos esperar isto. É um processo evolutivo que quase pouco a pouco, só depois de uma grande crise, temos talvez esta perspectiva de reduzir as atividades estaduais. E não de hoje a amanhã. Assim, não existe uma revolução libertária, não existe. Não? É contra o sentimento de esta abordagem, é só uma evolução. Pode complementar, Rodrigo. Eu concordo. A luta dos libertários austríacos é muito inglória, porque é uma luta contra o coletivismo, é uma luta contra um grupo de interesses muito organizado, né? A máquina estatal, como colocado até na primeira palestra de Salerno, os economistas do mainstream têm total interesse nessa simbiose com o governo, essa mentalidade de que a economia vai ser controlada de cima para baixo, né? E é muito difícil você lutar contra isso tudo. Então, eu não sei, talvez 100 anos seja um pouco de otimismo. Mas nós temos que continuar a luta, porque não vai ser uma redenção total. Eu acho que são graus de conquistas graduais pró-liberdade individual. Eu acho que é por aí. Rodrigo, pode começar a responder essa. Qual a política monetária que o governo americano deveria ter adotado para a crise? Deveria deixar, por exemplo, os bancos quebrarem? A política monetária que ele deveria ter adotado é extinguir o FED, acabar com o Federal Reserve. A taxa de juros deve ser uma taxa de juros natural, de mercado. Análogo a um preço qualquer, né? Você tem um pool de poupança e você tem demanda por investimentos. E deixa o mercado resolver qual vai ser o preço disso. E faltou isso. E em relação a salvar ou não bancos, é um eterno moral hazard, que os economistas chamam. É mais ou menos análogo a um grupo de trapezistas se apresentar com uma rede embaixo. É natural que eles vão ser mais ousados sempre, porque se cair eles sabem que tem uma rede segurando. Então o problema começou na origem, tem que acabar totalmente com qualquer tipo de resgate do governo para deixar de fato a economia funcionar. Eu gosto de dizer que capitalismo cristianismo sem inferno não existe, assim como capitalismo sem bancarrota não existe. Você tem que deixar o mercado funcionar e vai ter falência, sim, faz parte da destruição criadora, como dizia Schumpeter. Por falar em bancarrota, uma pergunta para o professor Anthony Miller. A Grécia chegou à bancarrota e nem assim os que se beneficiam do Estado gigante,
seriam eles os funcionários públicos, parecem abrir mão dos privilégios, conforme a gente vê nas recentes greves. O senhor vê uma crise civil como consequência do colapso? Hiperinflação, por exemplo? O caso de Grécia é bem interessante porque com a introdução de euro, este país recebeu acesso ao mercado financeiro mais fácil e podia, para a primeira fase, aumentar muito mais fácil que antes o endividamento do governo, com uma grande expansão do Estado, com muitos privilégios, quase, ainda não, mas quase no nível do serviço público do Brasil, que já é uma coisa especial. E é quase uma prova de minha tese, quando o governo tem esta possibilidade, este governo vai tomar, e este caso temos também menos, mas também no Portugal e Espanha, e agora chega o ponto que no caso destes países, eles não podem criar propriamente a sua inflação, que normalmente foi o caso. Não? Eles não têm, como governo, autonomia sobre a própria moeda, porque estão no sistema de euro. E agora é quase uma decisão do Banco Central Europeu se quer financiar isto, mas o Tratado de Maastricht diz que não é possível, que é ilegal fazer isto. Assim chega a discussão de iniciar outras formas. Uma é iniciar a atividade do FMI, e que vai fazer o FMI, a mesma coisa como sempre foi feita, reduzir a demanda do governo. Receita simples, claro, foi a causa, e este normalmente provoca, já provocou em muitos casos também, problemas sociais e rebelião social, e depende da situação específica como eles podem gerenciar este problema. Obrigada. Agora a gente tem uma pergunta aqui da plateia. Assim, eu queria primeiramente cumprimentar os dois palestrantes, o Rodrigo, o nosso concurso, economista brilhante sempre, mas eu queria dirigir a pergunta ao professor Miller, quando principalmente acentuar mais a estrutura de capital que ele trouxe, a nossa péssima estrutura de capital. Nós soubemos pela teoria austríaca que os produtos, o capital dentro da estrutura austríaca, ele é simplesmente aquilo que é transformado em bens de consumo final. Mas quando ele termina, ele só termina quando os produtos chegam ao consumidor final. Então, o que me ocorre, professor Miller, de início, nessa péssima estrutura de capital nossa, seria o nosso péssimo meio de transporte. Assim, estradas, portos também, inclusive, os nossos ensilagem e coisa assim. Mas eu queria que o senhor explicasse mais alguma coisa dessa deficiência nossa, se fosse possível. Muito obrigado. Bom, uma curta análise da minha perspectiva, né? Que se nota como um estrangeiro que depois mora no Brasil, trabalha no Brasil. O primeiro choque que eu confrontei era não a vida fora, não estas coisas que diz no exterior, com crime. Eu nunca experimentei crime no Brasil, nada aconteceu destas coisas. Mas no departamento de economia encontrei colegas 50 anos aposentados. Quando busquei quarto para morar, foi do governo, 52 anos aposentado. Interessante este país, né? Neste sentido. Impressionante, né? E me senti um pouco discriminado. Tenho
sua esperança talvez com 70 anos de aposentar. E aqui encontra todas estas pessoas bem jovens, ativas, né? Também quando se pensa na vida acadêmica, especialmente nas ciências sociais, os melhores livros, às vezes, foram escritos por pessoas já nos anos, já tinham 50 anos, etc., diferente da matemática, talvez, mas nas ciências sociais temos este fenômeno, porque precisa experiência, etc. E falta, né? Falta quase tudo sabedoria, né? Na vida acadêmica, porque faltam os velhos colegas, eu notei. Né? E assim, também faz que e a outra experiência negativa, entre muitas experiências agradáveis, eu sempre gostei muito na Europa tomar o carro nos Estados Unidos e viajar por os países, por o país. E isto é uma forma, uma tragédia no caso do Brasil, né? Esta infraestrutura é péssima. E quando se olha, isto se com todas as concessões que queremos dar, se tem uma tarefa para o governo e implantar uma boa infraestrutura. E aqui se mostra muito claro toda a ineficiência e ineficácia do sistema. E para concluir, a terceira que notei, quando comecei, queria saber alguns detalhes, como funciona isto, como é no sentido das leis, e tomei o código, né? E comecei a ler uma lei sobre imóveis, quando compro imóveis, todas essas coisas que não interessam. E eu não entendi. Agora pensei, não, meu português é ainda ruim, né? E busquei colegas, e juntos também não entendemos, né? É uma outra experiência que tenho, as leis não entendem. E por isso tem tantos advogados, é o supermercado para advogados no Brasil. Muito bem. Agora eu vou para a próxima pergunta. Agora eu e você, Rodrigo, acho que a gente tem que dar uma pausa. A gente fala muito rápido. Os tradutores lá dentro estão querendo pedir as contas. Então, a gente tenta dar uma pausa antes de você começar a responder para acabar a tradução. E depois eu dou outra pausa antes de fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Jonas Fagar Júnior, do Clube de Viena. Ele pergunta: como podemos falar em democracia e livre mercado ao percebermos que o poder de definir as políticas monetárias, que em última instância geram as fases de boom e de bust, como você disse há pouco, está na mão de grupos privados como o Federal Reserve? Ele continua: é possível que todos esses economistas que nos trouxeram até essa crise sistêmica o tenham feito acidentalmente? Foi um erro de cálculo ou um erro calculado? Ele depois se estende mais um pouquinho, mas em tese é isso. É um paradoxo, porque o sistema democrático ele leva realmente a esse tipo de situação. Eu apenas não encontro muita alternativa. Eu estou mais com Mises nesse lado do que com a ala mais anarcocapitalista. Eu não consigo ver muita alternativa. Quer dizer, um grupo de iluminados austríacos vão tomar o poder então e acabar com o Fed na marra. Não existe essa possibilidade. Então, eu acredito só no poder de persuasão, através das ideias. De fato, há uma simbiose entre grupos poderosos privados e governo. Uma vez que existe um instrumento para ser usado, grupos vão tentar se unir para se apoderar desse instrumento. E o Banco Central é claramente uma coisa nesse sentido. Eu gostaria de viver num mundo de free banking. Só que eu só acho que isso é possível se você tentar convencer as pessoas, com base em argumentos, de que esse é o modelo mais justo e mais adequado e mais eficiente. Não tem como você fugir muito dessa solução, né? Então, eu não acho que foi calculado. Eu acho que, é óbvio, uma crise dessa magnitude afeta muita gente, incomoda. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito, sim, que governantes aproveitam crises desse tipo para impor uma agenda de mais crescimento do Estado. Agora, eu não acho que seja uma coisa arquitetada por meia dúzia de grandes empresários sentados na ilha secreta do JP Morgan com o Federal Reserve para criar o tipo de situação que a gente está vivendo hoje. Não acho que é por aí. Agora a gente vai ter uma pergunta aqui da plateia.
Bom, boa tarde. Eu sou o Carlos Rocha, eu represento o Liber. E, primeiramente, parabenizar os dois pela exposição, ambas foram muito claras. Mas minha pergunta vai para o Rodrigo. Rodrigo, eu acho que ficou claro, pelo menos para mim, a inevitabilidade dessa crise. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os reflexos políticos dela e o que você acha que vai acontecer. Eu te pergunto isso porque, primeiro, que essa reação que você falou mesmo de culpar o neoliberalismo pela crise. É uma coisa que a gente sempre vê acontecendo e toda crise que tem, a culpa é sempre do mercado e o governo é o salvador. E, além disso, mesmo se não houvesse isso, é uma tendência natural das pessoas de quando elas se sentem ameaçadas, elas abrirem mão de liberdades, elas aceitarem mais restrições das liberdades. E, tendo em vista a pouca cultura democrática do Brasil, que é muito recente, uma crise como a que a gente está para enfrentar, será que ela vai ficar restrita? Sempre vai ter algum efeito político, mas será que ela vai ficar mais na esfera econômica? Ou será que esse verniz de liberdade que o Estado de Direito dá para a gente vai ser rompido com essa crise que está por vir? Rodrigo, espera só um pouquinho. Ok. Eu não sei responder, eu tenho muito medo de fazer diagnósticos e previsões desse tipo. Sem dúvida é um risco preocupante o que você coloca, porque não há, de fato, disseminado na população brasileira um mínimo que seja de conhecimento um pouco mais profundo de economia de mercado, de coisas do tipo. E como eu coloquei na apresentação, com o diagnóstico errado, a receita vai ser pior, vai ser mais do veneno, mais crédito, mais intervenção, mais regulação, quer dizer, tudo que está de errado, eles vão querer aumentar. Eu acredito que vai vir uma crise sincera, não sei precisar o timing disso, existem 1000 fatores, o fato de eu trabalhar no mercado financeiro desde 97 fez com que eu fosse muito humilde em relação a previsões, porque se fosse assim estava todo mundo rico. É muito difícil, são muitos vetores de tudo que é lado influenciando o resultado final. Mas nós conseguimos sim detectar certas tendências preocupantes que vão estourar, alguma hora vão estourar. Não sei se vai dar tempo da gente tentar, pelo menos entre os formadores de opinião, mostrar que é uma crise do intervencionismo e não do liberalismo. Se não der tempo, infelizmente vai ser apenas mais uma crise onde eles vão usar a crise, o Estado sempre usa crise para disseminar medo, pânico e crescer com isso, né, os seus poderes, os seus tentáculos. Então é sempre assim, né? Pânico em relação ao aquecimento global, lá vem o governo. Pânico em relação a terrorismo, lá vem o governo. Então o governo vai sempre crescendo através da disseminação de medo nas pessoas ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo, nós ignoramos muitas coisas. Então eu tenho receio de que quando estourar essa crise, se ela vier numa gravidade séria o suficiente, com um diagnóstico totalmente errado de suas causas, nós possamos sim cair num modelo mais autoritário, fascista, o que já tivemos tanto aí na América Latina. Isso é um perigo, é uma espada constante nas nossas cabeças, porque falta o mínimo de apreço pela liberdade individual abaixo da linha do Equador. Vamos aguardar um pouquinho o final da tradução. Agora uma pergunta para o professor Miller, já que temos aqui uma plateia essencialmente jovem, né? Jovens que podem mudar o futuro do Brasil, sem dúvida. Tem a pergunta do Marcos Zecker, que é a seguinte, professor. O que o jovem deve fomentar para auxiliar o crescimento econômico do Brasil? Em que área se fomentar? E que eu acho que é de maneira geral, né? O jovem tem que ter o que em mente para conseguir fazer com que o Brasil tenha um crescimento importante economicamente. Crescimento de uma economia depende dos investimentos e este falam os mainstream economistas e os austríacos têm suplemento importante, os investimentos certos, que são dirigidos por um mercado. É uma diferença, de uma forma é a mesma ideia. A economia precisa poupança vai criar estes investimentos, e esta diferença entre nós e a macroeconomia tipo de Keynes. Eles olham os agregados e nós damos uma olhada nos detalhes
e notamos que este não fica bem na estrutura do mercado livre, este não vai dar bom. E assim exatamente acho que o ponto do Brasil, que temos primeiro uma taxa de poupança baixa, temos segundo uma taxa de investimentos baixa, mas ainda pior, temos maus investimentos, né? E se precisa criar muito mais e se esforçar em qualquer atuação que tem, seja na economia, ou seja na empresa, ou seja na atuação pública ou política, de promover mercado mais livre, com o argumento que não é uma ideologia, mas o mercado mais livre é uma necessidade para fazer que evitamos maus investimentos, que votamos capital, que custa muito, que chega de nossa poupança, está votado por fora. Obrigado. A gente tem uma pergunta aqui da plateia. Obrigado. André Burger, para ambos, se possível. O professor Anthony deu uma grande ênfase à estrutura e Banco Central na sua apresentação. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta teórica, que é contrapor o choice in currency do Hayek, tá, com uma visão bastante de defesa do padrão ouro de Rothbard. E como você vê isso, e, se possível, também o Rodrigo, né, se conflitando e o desenvolvimento da teoria a partir daí. Obrigado. Eu não tenho desta área uma opinião já bem fundada. Estou pensando sobre esta pergunta e da minha evolução de pensamento. Quando estudei, né, meu primeiro passo era em favor de banco central altamente independente, né, quase no estilo de Greenspan. Nós não precisamos o padrão ouro, né, porque actuamos e tínhamos padrão ouro. Né? Foi a fala de Greenspan, e durante meus estudos como jovem eu pensei esta doutrina, e quando estudei mais sobre a escola austríaca, mais sobre Mises, me tornei mais aderente de sistema de padrão de ouro, mas eu acho que é difícil implantar, né? E para implantar isto se precisa sistema político, e como notamos no caso do fim do padrão ouro, começou a Primeira Guerra Mundial e país depois do outro simplesmente finalizou este sistema. Assim, mais recentemente, e ainda estou no processo de estudar, eu me torno pouco mais em favor do sistema de free banking, né? Quando este se estabiliza bem e tem quase uma bastão no mercado contra uma intervenção política. Rodrigo quer complementar. Tocou num ponto polêmico dentro da escola, né, que gera uma certa ruptura muitas vezes. Eu tenho uma inclinação maior pela ideia de Hayek nesse aspecto de free banking. Como eu acho que isso é mais difícil de conseguir na prática, eu gostaria de ver pelo menos a 100% reserves, quer dizer, um sistema onde você realmente vai ter que investir de acordo com o que foi poupado. Vamos acabar com a brincadeira de ilusão, né, de que dinheiro é fiat lux, fiat money. Então, eu acho que, como é mais fácil atingir politicamente a restrição de reserva, eu iria por esse caminho, na minha luta política, digamos assim. Agora, como ideal, seria o free banking total. Desestatização da moeda. Rodrigo, como você explica o fato de Hong Kong, que é da China agora, está no topo da liberdade econômica? O que se passa na cabeça dos chineses? É a pergunta. Bom, não é mérito dos chineses, né? Eles tomaram de volta. Não, eu não sei responder direito essa pergunta realmente. Acho que é um modelo, sem dúvida nenhuma, muito mais livre do que tudo que a gente tem por aí, né? E que funciona bem, sem um banco central, moeda PEG. Só que, eu não sei, é muito difícil você imaginar receitas de como replicar modelos que deram certo. De fato, você vai esbarrar em uma cacetada de
obstáculos culturais e coisas do tipo que não são tão simples de você vencê-los. Então, não sei se é replicável você pegar o modelo de Hong Kong e tentar colocar como receita para o Brasil. Agora, é mais um exemplo, entre tantos outros, de que o caminho para a prosperidade, sem dúvida nenhuma, é a maior liberdade econômica, a maior liberdade individual. Tá certo. Professor Miller, a pergunta é do Ulisses Alfredo, do Instituto Federalista. Existe a possibilidade de termos no Sergipe, em Sergipe, um núcleo de estudos da escola austríaca e até formarmos um curso de mestrado baseado nessa corrente? Era uma surpresa minha. Aconteceu a sexta, tínhamos uma reunião e saindo desta reunião chegou um estudante que ainda não conheci. Ele falou, ele não recebia informação de mim. Ele próprio encontrou esta informação sobre nosso encontro aqui. Aqui é um sinal, acho muito relevante, que o mercado e uma demanda existe e sua barreira informacional, e esta barreira é cada vez mais baixa com as novas mídias, e assim se tem a potencialidade, e eu já iniciei alguns primeiros passos nesta direção, e o que observei, e não só minha experiência, quase em todo o mundo, dos jovens especialmente, tem quase uma afinidade, vamos dizer, com todo respeito, instintiva para estas ideias. Como nos anos 60 e 70, quase instintivamente, os jovens tinham estas tendências do socialismo. Né? Hoje notamos que muitos têm instintivamente, buscam material, buscam têm sede para comida intelectual nesta direção da escola austríaca, e nós temos quase um caminho aberto agora, e não precisamos mais uma atitude de lutador, né? Quase nós simplesmente oferecemos nossos programas e vamos ter uma grande ressonância. Muito bem, temos aqui uma pergunta da plateia. Meu nome é Maurício. Queria te fazer uma pergunta seguinte. Se você concorda que o fato do Fed estar imprimindo muitos dólares, se isso pode causar algum mau investimento no Brasil, né? E se sim, como a gente poderia se proteger em relação a isso? Aí a segunda pergunta é a seguinte: você poderia falar um pouquinho mais do CDS? Porque geralmente o que se fala mais, o que se mais analisado é o fato da taxa de juros ter ficado muito tempo artificial, e por causa da lei que foi votada nos Estados Unidos, criou a bolha, etc, etc. Mas assim, isso aqui não se fala muito sobre o CDS, porque até o ponto que a Blind Masters, que foi quem inventou o CDS, ela fala que foi um mecanismo de transferência de risco. Mas assim, só que nesse caso o que se vê é que foi um efeito sistêmico, que todo mundo perdeu dinheiro com esse instrumento, né? Assim, queria que você comentasse um pouco mais, né? E a terceira seria o seguinte, né? Desculpa, né? E você acha que, dado a sua palestra, que você falou que o BNDES está enchendo o mercado de dinheiro barato, você acha que, nesse caso, as empresas que estão no capital aberto, elas vão ter taxa de desconto reduzida, fazendo com que o valuation dela melhore, fazendo com que isso gere mais um mau investment nesse sentido? É isso. A primeira pergunta a analogia que eu faria é de que os Estados Unidos, e não é só os Estados Unidos, não é só o Federal Reserve, é o mundo todo, mantendo taxa de juros artificialmente baixa e inundando o mercado com capital, é mais ou menos análogo a um piscinão que está transbordando, e o Brasil é a piscininha ali, um vaso comunicante, vai transbordar, é óbvio. Então o Brasil é a bola da vez, por alguns motivos ele ficou bonito na foto, e ainda tem juros mais altos e coisa do tipo, então atraiu muito capital. Então, sem dúvida, eu acho que é um fator de risco, uma bolha hoje em dia no Brasil, por exemplo, causada em parte pelo excesso de liquidez do mundo. E apenas um conhecimento teórico de economia faria você poder entender um pouco esses mecanismos de causa e efeito, né?
Porque o Greenspan e agora o Bernanke estão atentos à bolha nos Estados Unidos, estão falando que não tem bolha nos Estados Unidos, mas estão ignorando que pode ter efeitos e sequelas em outros países, em outros lugares do mundo. Eu acho que é um risco, sem dúvida. A segunda, os Credit Default Swaps, os CDS. Chegou a 70 e tantos trilhões de dólares esse mercado. Originalmente, o mercado de derivativos como um todo, ele deveria funcionar para redução, para transferência de risco. Então, ele traria mais eficiência ao funcionamento do mercado. Eu concordo com isso na teoria, mas eu acho que na prática, às vezes, o negócio cresce tanto, e aí a gente pode discutir, mas muitas vezes por intervenções do próprio governo. Ele cria regras que o mercado vai dando um jeito de driblar. E aí você cria incentivos a certas aberrações que não haveria, na minha opinião, se fosse de fato um livre mercado. Então tem a impressão digital do governo em todas as cenas do crime. Mas o fato é que o CDS realmente ficou numa proporção, num tamanho tal, que passou a representar um risco maior do que o papel que ele tinha para fazer, que era de arbitragem e de deslocar o risco entre os diferentes agentes. Isso não aconteceu na prática. O próprio Warren Buffett gosta de falar que derivatives é como uma bomba relógio, né? Um negócio criado para melhorar a eficiência do mercado, só que dependendo da trajetória que isso assuma, que tome, isso pode representar um risco ao próprio mercado. E o BNDES, o problema maior que eu vejo não é reduzir taxa de desconto para valuation, o maior risco que eu vejo é malinvestment, na veia mesmo. Quer dizer, o BNDES ele tira dinheiro dos taxpayers, ele transfere com subsídio, porque o Tesouro capta a taxa Selic, e o BNDES repassa a juros subsidiados. Então ele retira dinheiro do taxpayer, repassa para meia dúzia de grandes empresas que vão investir de acordo com critérios, muitas vezes, políticos. Porque o sujeito que tem o carimbo na mão, ele tem interesses políticos e não econômicos. Então o risco que eu vejo maior é malinvestment mesmo e perda de liberdade econômica. Você está concentrando o crédito do país nas mãos de poucos governantes. Isso não pode ser um modelo eficiente e destrói a liberdade a médio prazo. Uma pergunta aqui do Tiago. Ele diz: temos aqui no Brasil um grande déficit de infraestrutura e moradia. Como podemos contornar esses problemas sem grande acesso à liquidez, já que o problema acaba criando uma grave crise social, né? Seria como dizer, professor e Rodrigo, como o governo não auxiliaria nesse problema? Rodrigo? Sempre tem demanda por certos bens, sempre estamos numa situação da escassez. Isso nunca vai mudar. E a única chance que temos para melhorar nossa situação é seguir os sinais do mercado, também com estes problemas que se chamam sociais. No mesmo ponto posso dizer, nós temos somente falta de moradia, ou falta de infraestrutura, ou falta de educação, tudo está numa falta, e quando se procura uma certa priorização do governo, sempre cria esta ilusão que podemos fazer tudo no mesmo tempo. Agora chega no Brasil a Olimpíada, depois chega a Copa Mundial, precisamos fazer muito mais para esporte, novos estádios, etc. Assim, esse limite a ideia de investimento, e especificamente se fazemos esta priorização no contexto do Brasil. Isto eu acho altamente errado e problemático. Precisamos deixar este mais e mais ao mercado, onde tem quase uma seleção de prioridades individual, e o mercado vai responder por esta priorização. Só corroborando, give freedom a chance. Quem disse que o mercado não pode atender a demanda de moradia de baixa renda? Ele pode, e teria crédito para isso se o mercado não tivesse tanta interferência do governo, né? No início, as pessoas esquecem, tem memória curta, no passado recente tivemos o BNH, e quebrou, né? Porque o critério é político. Minha Casa Minha Vida tem um interesse político, eleitoreiro por trás. Então, a chance desse programa causar distorções e conceder crédito que não devia e gerar um problema à frente é muito maior do que você tirar o Estado da frente e deixar o mercado agir.
E, além disso, também questiono a necessidade da casa própria. Isso também é uma outra coisa meio populista na cabeça das pessoas. Eu, até um ano atrás, morava de aluguel, por escolha própria. Morei 6, 7 anos alugado. Quer dizer, deixa o mercado funcionar em paz, que vai haver investimento em moradia e vai haver gente alugando, se o mercado puder funcionar. Uma coisa que eu vejo no Brasil com muita tristeza é que a maioria dos debates acaba caindo por uma espécie de monopólio da virtude. Quando você vai debater, por exemplo, a questão delicada de moradia, todo mundo gostaria que as pessoas estivessem em casas. Só que você vai monopolizar a virtude, ou seja, se você não defende o meio estatal para dar casa para quem não tem condições de comprar uma casa, então você é contra a própria existência da casa para o pobre. Você é um insensível. Então esse monopólio da virtude é que é muito cruel. Vamos argumentar e vamos mostrar que a intervenção do Estado nesse importante setor causa mais estrago do que solução. Mais importante do que moradia é a alimentação. Sem alimento nós morremos. E o mercado cuida muito bem disso. Pelo contrário, quando o governo tentou monopolizar a produção de alimentos na China, com Mao Tse-tung, ou na União Soviética, com Lenin, depois Stalin, o que tivemos foi milhões e milhões de mortos de fome. Então vamos parar com isso, deixa o mercado funcionar em paz, que ele vai gerar moradia alugada ou própria para os pobres também. Por favor, temos uma pergunta aqui da plateia. Infelizmente a gente está chegando perto aqui do nosso horário limite. Por favor. Pode. Bom, meu nome é Gilberto Simões Pires, já somos amigos, o Rodrigo, já conheço há muito tempo. E eu tinha pergunta para os dois. Eu vou começar com uma pergunta para o professor Miller, porque hoje as volatilidades dos mercados estão muito presos